Olá a todos, meu nome é Milena Galvani Rodrigues de Almeida, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa. Apresento para vocês o nosso trabalho intitulado Ensino de Astronomia na Perspectiva da Educação Inclusiva, implicações para a formação docente a partir da produção do SNEA, desenvolvido em colaboração, então, com pesquisadores, professores da UTF-PR, da Universidade Estadual de Maringá e da área de Educação Especial. Esse estudo ele parte da seguinte problemática: como a temática da educação inclusiva tem sido abordada nas produções do SNEA e quais suas implicações para a formação inicial e continuada de professores de ciência. Vale destacar que o SNEA é o Simpósio Nacional de Educação em Astronomia. Então, esse problema ele emerge de um contexto educacional marcado pelo aumento significativo de estudantes público-alvo da educação especial na escola regular, conforme os dados do INEP. E no caso específico de astronomia, a gente tem um agravante. Trata-se de uma abordagem fortemente dependente de recursos visuais, de um alto nível de abstração, o que pode, então, identificar barreiras de aprendizagem. Do ponto de vista teórico e legal, nos apoiamos, então, em marcos como a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e na Declaração de Salamanca. Além disso, utilizamos a perspectiva de Vygotsky para enfatizar a aprendizagem mediada e a valorização das potencialidades do sujeito. A justificativa do estudo ela está centrada em uma lacuna. Embora a educação inclusiva tenha avançado no campo de políticas públicas, ainda há fragilidades na formação docente, especialmente em áreas específicas de astronomia. Nesse sentido, então, investigar a produção do SNEA, que é o principal evento da área, permite a gente compreender como que essa temática ela vem sendo construída no campo científico. O objetivo geral do trabalho foi analisar como que a inclusão é abordada nas produções do SNEA e as suas implicações para a formação docente em astronomia, e com objetivos específicos, então, mapear os trabalhos, identificar as tendências e enfoques, analisar as contribuições formativas e evidenciar as lacunas e desigualdades regionais. Sobre a fundamentação teórica, ela se articula em 3 dimensões. Primeiro, a base legal, que assegura o direito da educação inclusiva, né, como princípio de acesso, equidade e participação. Segundo, os desafios da inclusão, como a necessidade de adaptação de materiais, as limitações na formação docente e a presença de barreiras físicas, sociais e culturais. E terceiro, então, as especificidades do ensino de astronomia. Autores como Bretones, eles apontam que a ausência da astronomia na formação inicial de professor, enquanto Lang evidencia, por exemplo, lacunas metodológicas, especialmente no que se refere, então, às práticas inclusivas. Esses desafios são ainda mais evidentes quando consideramos estudantes com deficiência visual, por exemplo. A metodologia é uma abordagem quali-quantitativa, pois articula a análise numérica dos dados com a interpretação qualitativa. O corpo da pesquisa foi constituído pelos anais do SNEA no período de 2011 a 2018, totalizando, então, 516 trabalhos analisados inicialmente, utilizando, então, a técnica de análise de conteúdo de Bardan, que envolve as 3 principais categorias: pré-análise, etapas, né? Pré-análise, elaboração do material e tratamento dos resultados. Aí nós elencamos, então, um quadro com a categorização dos artigos, separados em o espaço de ensino, para poder analisar se ele é concebido em um ambiente formal, não formal, ou se trata de uma análise bibliográfica ou documental. O público-alvo, se é destinado à educação básica ou superior, o tipo de inclusão, né, se está relacionado ao público da educação especial, se está associado a algum tipo de deficiência e qual, ou se está atrelado, então, à integração dos grupos étnicos, sobre a origem da pesquisa, então, a origem da pesquisa ou do pesquisador, de referência, e conteúdo ou temática que pode haver predominância dentro destes artigos relacionados, então, ao ensino de astronomia. Os resultados apontam, então, um total de 516 trabalhos, destes 31 abordam a temática da inclusão, o que corresponde a cerca de 6% do total. E esse dado é bastante significativo, pois ele evidencia, então, uma interface entre ensino de astronomia e a educação inclusiva, que ainda ocupa um espaço muito reduzido na produção científica da área. Com relação à categoria 1, os espaços de ensino, a gente teve bastante trabalhos, então foi uma forma bem homogênea, tanto dentro do ambiente formal, não formal, como pesquisa bibliográfica e documental. Com relação ao público-alvo, observa-se uma diversidade, mas ainda uma concentração em determinados grupos, contudo, a maioria, ou seja, 20 deles, não apresentava uma especificação a que nível se destinava.
E essa lacuna, ela reflete a ausência de informações demográficas detalhadas e a falta de uma segmentação de dados conforme diferentes níveis escolares. Resulta, então, numa abordagem mais genérica que prioriza a inclusão, mas que não considera adequadamente o nível escolar a que se destina. Com relação ao tipo de inclusão, a gente separou, identificou dois eixos principais, que era a educação especial, com 17 trabalhos, ou seja, 54,8%, e astronomia cultural, 14 trabalhos. Dentro ainda do tipo de inclusão, houve uma concentração de estudos na área da deficiência visual, que pode indicar tanto uma maior atenção a essa temática, ou possivelmente devido à complexidade das necessidades educacionais relacionadas a esse grupo e a busca por estratégias, então, eficazes de inclusão. Na categoria origem da pesquisa, a concentração em determinadas regiões do país, evidenciando, então, uma desigualdade, né, na produção científica. Então, a gente pôde evidenciar aqui que a maior concentração acontece na região sul e sudeste, e aí, com base em Rodrigues e Lang, a predominância, talvez, da região sul e sudeste se explica pela concentração de polos astronômicos, de programas de formação, infraestrutura acadêmica qualificada, de redes de colaboração, o que favorece, então, o avanço das pesquisas e iniciativas de inclusão nessas regiões. Em relação aos conteúdos, a astronomia cultural apresenta uma forte presença de estudos relacionados à cultura indígena. Então, dos 14 trabalhos, né, 6 tratavam sobre revisões bibliográficas ou documentais da diversidade cultural, 4 abordavam constelações e os demais, então, era sobre conceitos astronômicos de diversidade cultural. Já a inclusão da educação especial, os estudos contemplam diferentes públicos, com destaque em especial para a deficiência visual, seguido então de surdez, altas habilidades, entre outras perspectivas. As estratégias, né, pedagógicas incluíram, dentro desses trabalhos, a utilização ou adaptação utilizando Libras, construção, utilização de modelos táteis e também impressão 3D. Essas práticas todas demonstraram uma importante direção à acessibilidade, né? E os resultados indicam que a inclusão ainda aparece de forma limitada no SNEA. No entanto, os estudos existentes, eles revelam avanços relevantes, especialmente na produção de recursos acessíveis e na valorização da diversidade cultural. Então, essa perspectiva dialoga com Vygotsky ao reforçar a importância da mediação pedagógica e das múltiplas formas de aprendizagem. Além disso, também, a presença da astronomia cultural se articula com a legislação, o que valoriza, então, a diversidade do currículo. Como implicações do estudo, destacamos a necessidade de ampliar a pesquisa na área, o fortalecimento da formação inicial e continuada de professores e o desenvolvimento de metodologias acessíveis, que são elementos fundamentais para promover uma educação científica mais equitativa. Com relação às considerações finais, concluímos então que, apesar dos avanços identificados, ainda há lacunas importantes na consolidação de uma abordagem inclusiva no ensino de astronomia. Né? A formação docente se apresenta como eixo central para superar essas limitações. Com relação à limitação de estudo, podemos elencar que foram sobre as 5 primeiras edições e que o foco foi em um único evento. Sobre possibilidades de pesquisas futuras, expandir então a análise para mais eventos, ou eventos mais recentes também, investigar as práticas inclusivas em astronomia e desenvolver materiais acessíveis e, claro, a formação docente. Essas são as referências utilizadas no artigo. Faço um agradecimento à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, ao TFPR e, em especial, então, aos meus professores. Deixo o meu contato. Muito obrigada.